pessoal, coloquem, comentem aí, vê se o som tá bacana, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão ouvindo bem a Bia. Foi um pouquinho difícil para achar o seu perfil aqui, mas depois apareceu. Muito Eu louco, isso aqui entrei é no tudo... seu ao vivo. Eu tô tentando me posicionar aqui, tá bom? Que meu tripé acabou de quebrar, mas eu tô dando um jeito. Não, tranquilo, acho que você tem que subir um pouquinho. Eu tô vendo metade do seu rosto. Ah, agora sim, você vai sentar aí e vai ficar legal. Vou sentar aqui, que a gente fica se vendo, ó. E eu vou pegando aqui as Opa, plantas que eu colhi pra gente mostrar pro pessoal, enquanto a galera vai entrando, beleza. tá bom? Isso, legal, ó, já estamos aqui com 40 pessoas, tá subindo, 4 e 5 da tarde, os quarenteners, né? Porque ontem eu falei quarentiners, Bia, mas tá errado, é quarenteners, né? São esses termos novos que vão aparecendo e a gente não consegue se adaptar. Muita mudança em pouco tempo, né? Então eu acho que é uma coisa bem complicada, né? E a gente vai, à medida do possível, se adaptando com essa situação difícil, né? Mas que a gente fica né, com esse pensamento positivo que passe logo, né? Com certeza. E aí, como que você tá nessa quarentena aí? Você tá em São José dos Campos ou em São Paulo? Eu tô em São José, tô aqui no quintal da minha casa, tentando me organizar com criança em casa, remanejando os trabalhos, né? A gente fazia tempo que a gente não se jogava assim no virtual, né? No trabalho no virtual à distância. A gente trabalha muito presencial com o Mato no Prato. E aí é uma fase de adaptação, né? De aprender a lidar com essa coisa da distância, usar mais as tecnologias para isso, né? Porque às vezes a gente acaba se acomodando e deixando mais para frente. E a galera tá super antenada, né? Nas formas de usar a tecnologia. Isso é ótimo, só que a gente tem que acompanhar. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem um trabalho muito bacana aí nas redes, né? O perfil Mato no Prato é super ativo, com as oficinas que você executa, né? De punk. Infelizmente, esse momento é um momento de pouca reunião, né? E aí é aproveitar para conseguir levar, né, essas ideias online, por exemplo, as lives, conversar com o pessoal, passar um conteúdo. Acho que isso é muito, muito legal, né, Bia? Sim. É muito bom para a gente poder lançar mão desse recurso, né? De ter os nossos celulares hoje como uma ferramenta de dar sequência para os nossos cursos, para as aulas. Falo isso também considerando as escolas, né? Que muitas estão se adaptando agora, essa coisa do EAD, dos cursos online. E é ótimo para as crianças em casa, distantes, né? Da educação mesmo. É claro que também é um bom momento para a gente conviver mais, para a gente, né, oferecer aquelas brincadeiras que a gente também pode fazer em casa com os nossos filhos. Mas é importante que as escolas estejam também, né, adequadas, atentas a isso. Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Muito legal, Bia. Bom, as pessoas aqui do meu perfil, apenas me apresentando um pouquinho, né? Muitos que me seguem, quem vem pelo perfil da Brasil Bioma já sabe o que eu faço. Só me apresentando, acho que mais para o pessoal do seu perfil, caso alguns não me conheçam, estão me vendo pela primeira vez, né? Eu sou biólogo, tenho mestrado e doutorado em biologia vegetal e meu forte na biologia é a identificação botânica, né? Identificação de plantas, principalmente as plantas nativas. Desde 2008 eu ofereço um treinamento presencial em identificação de plantas de um final de semana, que é uma imersão botânica para quem quiser. Um engenheiro, um arquiteto, quem nunca estudou botânica, quiser, por exemplo, gosta de árvore, né? Olhar na rua, ver uma árvore, um arbusto, querer identificar. E tem muita gente que gosta disso, né? E quem gosta de punk, por exemplo, tem esse grande, acho que um dos grandes gargalos é a questão da identificação, você reconhecer, saber observar de uma forma adequada uma espécie. Eu acho que isso é muito bacana. Desde 2014 eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto semanalmente videoaulas. E mais recentemente lancei alguns produtos online dentro dessa onda, né, do ensino à distância. E acho que um dos meus receios agora, inclusive com essa quarentena toda, as universidades estão todas no EAD.
Se elas gostarem disso e falar, não, a partir de agora é só EAD, complicou, né? Porque, inclusive, na universidade onde eu dou aula, tá tudo em EAD tentando levar, né, o dia a dia das aulas, mas a gente sabe que isso tudo precisa de uma adaptação, mas, que tem que ser aos poucos, né? E a coisa foi muito radical aí, de uma semana para outra, para tudo e vamos tudo para o EAD. Mas, enfim, aí eu tenho essa luta de produção de infoprodutos, né? A gente tem cursos online de identificação de plantas, uma série de cursos relacionados ao meio ambiente. Recentemente, nós lançamos, em parceria contigo, né, a questão uma chave de identificação aplicada à identificação de punk, né? E é algo que eu vou falar um pouquinho, né? Porque quem trabalha com punk, quem trabalha com plantas medicinais, de modo geral, dá muito mais cara à questão dos nomes populares, né? Eu acho que isso é muito mais fácil de guardar nome popular, Beldroega, por exemplo, né? Agora, falar que é uma portulaca, da família Portulacácea, aí já fica um pouco mais complicado, né? Mas esse e-book teve principal papel dele foi exatamente isso, começar a introduzir um pouco mais da parte técnica, porque nome popular tem vários, só que nome científico é um só, é como se fosse a identidade da planta, é aquele nome científico dela. Então, tentar entender um pouquinho mais em relação a isso é muito importante. E eu acho que a gente está começando a produzir conteúdo, eu acho que isso é uma coisa muito bacana e que, puxa, isso o céu é o limite, né? O Brasil é o país da biodiversidade. Ontem o professor Vinícius da Exalc fez uma live muito bacana, falando que a cada 2 dias, eu não sabia desse dado, uma nova espécie é descrita no Brasil, o que é fantástico, né? A cada 2 dias ainda ter uma espécie descrita é muito legal. Então, passar essa informação é muito legal e esse é um dos meus objetivos. Tá? Então, me apresentando para o seu público, que também é muito segmentado na área, muito bacana e muito interessado em punk. Sim. Rodrigo, eu adorei essa informação, eu também não sabia que a frequência era essa, de 2 dias, né? Eu sempre comento nos cursos, nas oficinas que eu dou, sobre quanto da biodiversidade brasileira, só no que diz respeito ao vegetal, né? Ainda não se desbravou. E a gente, por isso, também não aproveita. E enquanto a ciência não tiver uma pesquisa mais apurada sobre aquela espécie e também as características dela, a gente não tem a segurança, né, de utilizar de alguma maneira, principalmente se for para comer. Então, é uma coisa que é um dado que significa para nós uma conquista, né? E fortalece muito o nosso trabalho, amplia as possibilidades de atuação da gente. E eu vou aproveitar isso para me apresentar também. Já vi que a Bárbara fez um comentário aqui, né? Falando sobre as plantas que a gente pode confundir, essa questão da segurança. Então, bom, meu nome é Beatriz. Eu trabalho com o Mato no Prato, já vai fazer 6 anos que eu desenvolvo esse trabalho. Ele começou dentro da minha atuação como professora, eu sou geógrafa, a minha formação é em geografia e eu sempre me atentei para essa questão do socioambiental e sempre olhei também para a questão da fome dentro da geografia, considerando que a gente tem um universo aí, né, de alimentos que estão à disposição e as pessoas muitas vezes não sabem. Então a gente detecta, né, alguma coisa, algum bug aí que faz com que a gente crie um fenômeno que maltrata as pessoas, que acaba provocando aí distinções sociais dentro de uma coisa que está às mãos de todo mundo, que é o alimento, que é o recurso natural para a alimentação. Então, eu me aproximei desse termo, das punk. Oi, Renato, tem um amigo meu assistindo aqui a live, já deu um oi aqui para mim. Vem cá para você aprender. O Renato, ele tem 2 bares lá em Alfenas, que foi a cidade que a gente fez faculdade juntos. Ele, geógrafo, né, malandro, foi e abriu 2 bares lá e ele bomba com os universitários. Então, eu acho que é um excelente lugar para oferecer punk para as pessoas comerem. Exato. Estão curiosos, né? Então, descobrirem aí esses potenciais, tá bem? Muito obrigada por você estar aqui. Valeu pela força, amigo. E aí, então, na faculdade de Geografia, eu comecei a desenvolver alguns projetos com hortas escolares e conversar com essas crianças, também com o corpo docente das escolas, sobre a disponibilidade desses alimentos e a falta deles na merenda escolar, que é um grande problema. A gente tem inúmeros municípios do país que oferecem para suas crianças alimentos na merenda que são super pobres em nutrientes.
enquanto as hortas estão oferecendo isso por aí, às vezes nos próprios espaços públicos a gente tem esses alimentos, talvez não à disposição para colher diretamente já se alimentar, porque esse lugar não é um lugar confiável, mas para pegar suas sementes e cultivar onde a gente acha mais seguro, onde a gente tem o conhecimento desse solo, onde a gente pode, né, acompanhar o desenvolvimento dessa espécie. Então, Com certeza. o meu trabalho foi se direcionando muito para isso, para divulgar essa informação, para falar sobre punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, para as pessoas, de modo que a gente possa revolucionar tanto a alimentação das pessoas, mas também a intimidade delas com a natureza, certo? Sim, com certeza, que bacana. E você acha que esse público chama mais atenção o pessoal jovens ou é geral, assim? Como que tá o perfil da galera que tá se interessando por punk? Olha, Rodrigo, é bem geral. Eu confesso que o meu público nas redes sociais ele é predominantemente feminino e eu acredito que isso Tá. tenha a ver com essa questão da alimentação ser o nosso, né, um nosso mote. Mas a gente tem Uhum. idades muito variadas e principalmente nos cursos presenciais, nas oficinas, chegam pessoas de todas as idades, inclusive as crianças, que muita gente acha que criança é resistente, né? Não experimenta, não gosta de comer variedade, mas muito pelo contrário, quando você pega uma plantinha e mostra para ela que aquilo tem um sabor, que pode ser doce, pode ser azedinho, elas se encantam e logo quebram esse paradigma. É muito bacana trabalhar com os Sim, jovens também. que bacana, que bacana. E aí nas oficinas, quais são aquelas espécies mais utilizadas, assim, qual que é as top 5 que são aquelas que você acha que são as mais relevantes, tanto do ponto de vista de questão nutricional, que é bem legal, você que está aí sempre dando oficina em relação a esse assunto. A gente já falou, né, entre nós, nas nossas conversas, sobre várias dúvidas que as pessoas mandam para a gente. Algumas a gente acha estranho por serem plantas muito diferentes, mas essa falta de intimidade com a morfologia, né, com as formas botânicas, ela cria mesmo essa dificuldade, mas existem algumas que são realmente parecidíssimas e as pessoas se deparam É. aí com essa dúvida. E eu até colhi aqui Uhum. algumas para a gente mostrar. A rainha da dúvida é ainda a taioba, apesar de muitos É mesmo? botânicos estudarem e falarem sobre essas diferenças há anos, as pessoas continuam com essa dificuldade. Sim, sim. Ó, só uma coisa, eu peço desculpas para você e para o pessoal que está tendo uma reforma aqui. O vizinho está batendo a parede, então faz parte do Quarenteners Way of Life. É isso mesmo. É hora de fazer uma poda no jardim, uma reforma no apartamento. Isso, quebrar uma parede. Esse dia eu Ai, vim ai, aqui não e é. falei que eu me comprometi assim, eu vou fazer vários pratos com punk super diferentes para postar para o pessoal ver. Aí passa um dia, passa dois, aí o que eu tô fazendo? Tô fazendo brigadeiro, né, em casa. Eu falei, gente, tá tudo errado, vamos ter que reformular esse negócio de quarentena. É, outra coisa que eu estou preocupado é que o meu barbeiro, que é aqui perto, hoje aqui em São Paulo, é quarentena total, o comércio fechou. Também. E eu sou meio desleixado, eu vou deixando para cortar o cabelo depois. Agora tá tudo fechado, eu quero ver como que eu vou. Teve até um meme na internet do Papa, antes da quarentena e depois da quarentena, não tem? Que tá barbudão e tal. Vai todo mundo, vai mudar a rotina e o visual de todo mundo. Todo mundo vai ter que reaprender a se cuidar também em casa, né? Senão a gente vai virar tudo Vai. homens e mulheres das cavernas. Tudo não vai ter jeito. Mas tá tudo certo. A quarentena tá só começando, né, Rodrigo? Talvez nossa próxima Pois live é. você já vai estar com a barbona grande, assim, né? Bom, a barba até que não tem problema que eu faço aqui. O problema é o cabelo, né? O cabelo vai começar que eu vou rapar careca. Vai Aí assumir um aparece estilo assim, carecão. Beatles, assim, né? Um cabelinho mais Mullet, vai ser feio o negócio. legal. Ó, o Marcos teve uma pergunta aí perguntando onde fica o Mato no Prato. Mato no Prato, ele é um projeto muito itinerante. A gente mora em São José dos Campos, né? Então toda a equipe é residente daqui, mas a gente viaja muito para dar os cursos. Então, o interior de São Paulo, principalmente, a gente está sempre por aí. Mas a sede mesmo é em São José dos Campos, que é bem pertinho de São Paulo Ah, também. A gente vai muito para São Paulo, né? Agora não tanto,
mas é um lugar que a gente está sempre presente. Quem quiser encontrar, procura aí no Instagram, a gente tem site também, temos produtos para vender lá, caso as pessoas queiram experimentar, né? Queiram conhecer os sabores. Mas a gente viaja bastante, então é um projeto que roda, é uma empresa que a gente viaja muito para atender as empresas, as instituições que querem levar esse assunto para os seus funcionários ou para a comunidade do lugar, né? Isso é uma coisa que faz a gente muito feliz, porque esse convívio permite que a gente conheça os traços, né, alimentares, culturais dessas populações e que a gente possa aprender também os usos sobre essas espécies, a maneira como cada comunidade cultiva, lida com elas. É muito legal conhecer a presença dos vegetais não convencionais nas tradições alimentares. Sim, com certeza, com certeza. Aí teve uma pergunta também aí relacionada a Brasil Bioma, onde Tô que tentando fica. Brasil não está em acompanhar São aqui Paulo. também as perguntas. É difícil de acompanhar. Hoje a Brasil Bioma está em quarentena, claro, aqui dentro de casa, tudo certinho, bonitinho, mas a gente está sediado aqui em São Paulo, tem um escritório aqui na Avenida Paulista, até costumo falar que é no coração de São Paulo, coração diz que está dormindo agora, São Paulo está vazia. E a gente tem uma base de campo aqui em Juquitiba, perto de São Paulo, na qual a gente oferece os cursos presenciais. Inclusive, a gente tá, eu e a Bia conversando, só fazer umas oficinas lá, né, de palmito jussara. Tem tanta planta nativa lá interessante, um lugar fantástico para a gente falar sobre botânica, sobre biodiversidade e sobre punk, né? Então tem os cursos presenciais e o nosso Instagram, Brasil Bioma, brasilbioma.com.br, os cursos online e por aí vai. A gente trabalha muito numa coisa, Bia, para passar a bola para você mostrar as plantas, que tem muitas espécies nativas que são punk. Né? E eu e meu sócio, amanhã o Bruno Aranha vai estar aí na live para a gente falar sobre negócios da biodiversidade. O que a gente pode tirar de renda através de uma floresta em pé, através de um remanescente de vegetação. E punk, querendo ou não, é uma maneira de você obter renda das plantas, entende? De uma forma bem ecológica, de uma forma, digamos, em que você respeita o ciclo natural das coisas, não é verdade? Aí eu passo a bola para você mostrar as plantas, para a gente falar de planta também, que é bom. Começar a falar sobre a identificação, que é a proposta dessa nossa live, né? Claro. Sim, Rodrigo, a gente trabalha também muito com essa divulgação que como uma forma de obtenção de renda. A ideia é, sim, trazer essas plantas à tona na economia, né, como uma maneira de sustento para essas famílias. As populações tradicionais já se utilizam delas. Né, é comum ouvir nos programas de TV que tem, né, um direcionamento maior assim, para meio ambiente. Se fala sobre essas comunidades extrativistas, né, as catadoras de castanhas, extrativismo do próprio jussara, o pupunha, o açaí, né? E aí a gente tem esses produtos aos poucos entrando, então, para o mercado de alimentos. No caso do açaí, ele sofreu uma boa distorção, caminhou aí por um longo período de popularização pelo Brasil. Porém, os usos que se fazem ainda são muito limitados. O açaí, se eu falo aqui em São José, se eu grito na rua açaí, tá todo mundo pensando num copão de um açaí congelado, né? Tipo um sorvete. Existem muitos usos, né? Farinhas. Eu ganhei esses dias um pó de café de açaí. Ele não é feito de café, ele é o processamento desse resíduo do açaí que se usa da polpa, né? Mas o processamento da farinha que se extrai dali. E aí a gente vê, então, outras possibilidades de uso para essas plantas, como o aproveitamento integral. Se esse aproveitamento for feito, muitas pessoas podem se beneficiar disso sem agredir o meio ambiente, que sempre a nossa proposta é falar sobre sistemas de plantio que sejam mais ecológicos, que sejam sustentáveis, né? Então, a gente tem, sim, uma diversidade imensa que pode contribuir, inclusive, infelizmente, né, a gente não pode deixar de ressaltar o momento que a gente está vivendo. Muito provavelmente, nós vamos passar por muitas reformas nos nossos meios de vida, e uma delas é olhar para uma alimentação mais sustentável, que seja menos degradante para o ambiente, já que, né, a gente está sendo, enfim, forçado pelo destino, né, a rever alguns dos nossos comportamentos, né? Claro, e aí, então, com certeza.
tenta ajudar as pessoas nesse primeiro momento a identificarem com segurança as plantas, porque esse é o primeiro passo. Sem saber com certeza que espécie é aquela, dificilmente a pessoa vai ter sucesso num empreendimento para comercializar algo feito daquilo, né? Claro. Eu tô tentando ver as mensagens aqui também. Tem outras pessoas, Eu tô... vizinhos fazendo reforma aí também, então não fique preocupado com isso. Tá bem? E isso, café de açaí, Marina, você acredita que tem? Tem café de açaí, já ganhei até café de semente de hibisco, aquele hibisco azedinho que a gente faz o chá. As sementinhas deles, Sim, o chá de hibisco é uma delícia. Uma delícia. E são menos aproveitadas as sementes, né? Só para o cultivo, mas para finalidade alimentícia eu nunca tinha visto. E ganhei também um café de semente de hibisco, que é muito interessante, muito saboroso. E aí, a Bárbara, aquela pessoa que eu citei lá dos primeiros comentários, ela falou aqui acima que a taioba, né? Que ela arrisca dizer que a taioba é uma das líderes aí das dúvidas das pessoas. E é mesmo. Sim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela para começar e a gente vai esquentando assim para vocês mandarem então quais são os vegetais que vocês têm dúvida na identificação e ficam inseguros se pode ou não comer, tá bem, gente? A gente conta com seus comentários para a gente ir direcionando essa aula, beleza? Sem dúvida. Inclusive eu estou anotando aqui, estou com um caderninho aqui para a gente ver o que vai surgindo e tal. Isso. Rodrigo, eu vou começar mostrando a taioba. Se você quiser mostrar aquele esqueminha que a gente viu, a gente complementa sim. a visibilidade que tem aqui, tá bem? Então, vamos lá, gente. Todos os dias bebo suco de abacaxi com melancia. É recomendado? Olha, acredito que sim. O abacaxi tem sido super recomendado nessa fase por conta da quantidade de vitamina C que ele tem, né? A melancia é uma excelente forma de hidratar seu corpo, né? Os dois são super saudáveis. Eu acredito que sim. Nem o abacaxi nem a melancia são considerados punk, mas ambos são frutas que têm partes que não são aproveitadas e por isso a gente deve atentar para elas, como a semente de melancia, por exemplo, que é comestível, a casca do abacaxi, que algumas pessoas aproveitam, né, para fazer chá, para fazer suco, mas nem todas. Então existem algumas formas aí de usar essas duas frutas que podem te ajudar a aproveitar melhor essas que você coloca no seu suco, tá bem? Vamos lá, gente, Sim. entrando na taioba aqui, beleza? Eu trouxe uma folhinha aqui para vocês. Uma folhinha não, uma folhona, né? Porque é o tamanho dela. Algumas características, Rodrigo, da taioba já são bem conhecidas, né? Bem difundidas. Entre elas, essa que a gente falou, né? Sobre o esqueminha, que é o caule dela saindo exatamente do vinco entre os... Agora aí você só me permite o botânico ajudar a geógrafa a dizer que é o pecíolo, tá? Por favor. Por favor, eu sou super dos nomes populares. Eu tenho o esqueminha é isso aqui, ó. Que tem aqui, né, o taioba. Não sei se vocês estão observando aqui. Que é o que você está falando, né, do pecíolo. Isso, aproxima um pouquinho mais, Rodrigo, para a gente conseguir ver. Agora tá melhor, né? Deixa eu ver. Ainda não tá dando para enxergar. Baixa um pouquinho. Aí, perfeito. Então, e aí a taioba tem esse pecíolo que termina praticamente no bordo foliar, né? Isso. Eu trouxe aqui também um exemplo da folha do inhame, que é um caso diferente. As pessoas às vezes confundem. Vejam só a diferença dessas duas folhas. Estão vendo que o inhame, ele é grudadinho aqui em cima? Sim. Deixa eu voltar aqui. Volta para você ver, Rodrigo. Sim. Ele faz bem um coraçãozinho aqui, né? Mas não é cortadinho até aqui embaixo, como é a taioba. A taioba tem uma invaginação maior, né? Aqui, né? Estão vendo? Além disso, a taioba tem também uma bordadura, um friso que acompanha toda a extensão da folha. Estão vendo aqui? Ela é toda paralela ao cantinho da folha. Sim. Essa é a famosa nervura marginal coletora. Aí arrasou, Rodrigo, nos termos.
Legal, galera? Esses são os 2 primeiros pontos de observação da folha da taioba. Ainda assim, existem algumas folhas, que a gente fala, né, assim, popularmente de falsa taioba, que tem essas 2 características, mas ainda assim não são comestíveis. Por isso a gente tem que pedir um cuidado redobrado com essa identificação, tá bem? A taioba verdadeira, em geral, ela tem um pozinho branco muito fininho, que a gente fala que é um talco, aqui no verso da folha e também no caule. Beleza? E o talo dela, muita gente fala... Tá dando para ver a nervura, Thaísa? Dá, né? Tá dando. Tá. Então, Sim, sim, deu para ver certinho. a gente pode observar que o inhame não tem a mesma borda. Ele tem muito fininho, sim, um contorno, Mas é bem diferente. é bem diferente do da taioba, né? A taioba de talo roxo, né? Aquela taioba que tem a parte de baixo roxa, ela é tida como não comestível. E eu vou aproveitar o comentário, deixa eu voltar aqui para eu ver, da Fátima. Uhum. A Fátima disse o seguinte, que ela faz a taioba e fica muito picante, mesmo ela fazendo branqueamento. E aí, Fátima, eu vou te dizer o seguinte, as plantas, ainda que elas sejam da mesma espécie, o lugar onde elas estão, o lugar onde elas estão sendo cultivadas ou que elas nascem espontaneamente, ele vai dar diferença também nessa picância, que se deve aí ao oxalato. No caso da taioba, eu recomendo que sempre colham em lugares sombreados. Ela é uma planta típica de sombra, né? De lugar sombreado e úmido. Então, deem preferência, porque quando a folha ela se desenvolve exposta ao sol, ela desenvolve um maior teor desse oxalato e vai ser mesmo mais picante, como você falou, tá bem? E aí, nesse caso, requer outras fervuras, além de um branqueamento só. Aí é interessante comer ela cozida, num preparo, tá bem? Isso é bem importante. Essa questão, Bia, essa questão de onde ela está, né, de onde ela se desenvolve, tem uma questão importante, porque assim, no meu canal, o vídeo mais acessado foi o da canela de velho, no qual eu falei, pessoal, toma cuidado que essa planta saiu um estudo, e esse estudo foi publicado, que é uma planta que potencialmente acumula alumínio. E a gente sabe que os solos do Cerrado do Brasil Central possuem o maior teor de alumínio, de ferro, por isso que inclusive em muitos lugares você tem aí bastante exploração minerária, né, a Vale do Rio Doce, está em Minas, lá, porque aquilo é ferro puro. Né? E a canela de velho, a Miconia albicans, é uma espécie que tem essa capacidade de acumular alumínio nos seus tecidos. E aí eu falo, e o alumínio a gente sabe que é um problema para a questão do consumo. Aí muita gente, né, tem em Minas Gerais, as samambaias também têm essa capacidade de absorver o alumínio do solo. E as pessoas comem, né, fruto de samambaia. Sim, sim. E aí, como que... Mas é difícil, né, da gente avaliar essa questão, né? Quando que um solo tem metal pesado? Será que, então, de repente, o que você sugere nas oficinas? Por exemplo, sair comendo as plantas em qualquer lugar, tomar um cuidado? Entende a minha questão? Porque, às vezes, quando a gente produz as nossas plantas em casa, num solo mais bem... né, um solo que a gente sabe que é um solo que tem uma maior controle, a gente não vai ter esse risco. Agora, se você está... na Mata Atlântica a gente não tem essa questão dos solos tão tóxicos como são os solos do Brasil Central. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma questão complicada também, né? Sim, eu sempre recomendo que as pessoas apenas se alimentem, principalmente se essa alimentação ela for constante, né? Se a pessoa for fazer uso dessa planta no seu dia a dia, sempre de lugares que ela conheça a procedência, de preferência que ela cultive no quintal da casa dela. Eu faço isso aqui no meu quintal, perfeito. Então eu tenho entendimento do que ocorre aqui, né? Mas muitas vezes as pessoas... E isso é um exercício que a gente faz. Ele é muito valioso para ajudar as pessoas a conhecerem essas espécies e a aprenderem a identificar também, que são as caminhadas. E a gente observar, né, pelos lugares, pelos espaços públicos, nas praças, às vezes um terreno... aqui, como em São José, tem muito, né, de linha de transmissão, aqueles terrenos abertos.
enfim, terreno baldio mesmo, as pessoas muitas vezes nascem ali um tomateiro, né? É muito comum nascer um tomatinho ali do mato, um mamão. Sim. Esses lugares, eles, para uma finalidade de conhecer, às vezes até de uma experimentação, ok, mas para um uso constante dessa espécie, como você não sabe a procedência daquele solo, não são lugares confiáveis. Eu não recomendo que se faça esse uso. Legal. Inclusive, quando a gente compra, a gente tem que ter esse cuidado também, né? E não é só com as punk, é com tudo. Se você compra o Com alface, se tudo. você compra o tomate, a cenoura, é muito Claro. importante a gente saber. Porque senão também, Rodrigo, a gente adverte em relação a essas plantas, mas as pessoas, elas tendem a acreditar que todos os vegetais que elas compram são seguros e se esquecem de que elas estão terceirizando esse cuidado, de que elas não estão, elas não têm o conhecimento real de onde vem e como foi o processo, né, de cultivo, de manejo, de colheita e de transporte desse Sim, alimento. Né? Então a gente tem que ter sim sim. cuidado de saber de onde vem o nosso alimento. Acho que isso é o mais importante. E no caso de quem Que quer legal. iniciar uma horta para uma finalidade comercial, por exemplo, né, alguém quer plantar aí a taioba, uma hora pronobis, enfim. É sempre interessante analisar esse solo, né? Mandar para teste nas universidades. Esse teste existe, ele não é algo inacessível, muito pelo contrário, é simples, é Não é caro, né? relativamente barato. Então, fazer uma análise desse solo, tá? Bacana. É bem importante. Legal. Que mais? Que outras Fechou. espécies? Qual que é o top 3 aí, seu? Vamos lá, vamos passar a taioba para. Ai, que deu uma. Agora acho que. Será que vocês estão conseguindo ver a Bia? Eu acho que o sinal dela deu uma falhada. Ai, bastante comentário legal que vocês estão mandando do ar. Ah, sim, ó. Eu vou comentar, vou colocar a Bia de novo. Provavelmente deve ter tido algum problema de sinal. Deixa eu chamar ela de novo aqui. Às vezes é a tranquilidade do campo possibilita essa. Ai, que maravilha aqui. Beleza, chamando aqui. Pode ser um probleminha de sinal? Ah, Aê, legal, tá voltei. voltando. Eu vou pegar uma. Tranquilo. Legal. A gente perdeu o seu sinal, você pegando a segunda planta. Beleza, tá aqui na minha mão. Essa já é uma punk bem vedete, assim, bem conhecida quando se fala nessas, né, as não convencionais. Vou colocar a mão assim para facilitar que vocês Tá. enxerguem. Essa é a capuchinha. Ela já Ah, que legal. bastante conhecida pelo pessoal da gastronomia, né? Já é bastante utilizada aí nos pratos dos chefes, dos restaurantes. Eu tenho ela também em outras cores, sabe, Rodrigo? Mas essa é a Uhum. que está florindo com mais intensidade agora para mim. Então, Ela é um cipózinho, né? oi? Ela é um cipózinho, não é? A capuchinha, ela é uma rasteira, mas se ela Uma tiver um rasteirinha. suporte, ela vai sim, Ela vem. fica Tá. pendente. Ela é muito bonita, inclusive as pessoas me perguntam muito sobre plantas comestíveis que tenham também essa finalidade estética, que possam ser cultivadas em vasos. E a capuchinha ela é perfeita para isso. Se a pessoa tiver um pouquinho de sol ali no dia e uma terrinha boa, aeradinha, ela vai bem, fica linda na sacada de um apartamento. E Legal. conforme a gente vai controlando o crescimento dela, fazendo a poda, a gente aproveita e já põe ela na salada, né? Que é uma planta maravilhosa, riquíssima em vitamina C. Ela ocorre Entendi. em várias cores, tá? Em intensidades diferentes de vermelho para o amarelo. Então, existe Uhum. capuchinha rosa, capuchinha rajadinha, de vermelho e amarelo, algumas até tendendo até para cor branca. Essa minha aqui, laranjinha, essa é a mais comum, tá? Quanto Uhum. mais amarela, mais picante ela é, a capuchinha. Ela lembra Uhum. bem uma rúcula, um agrião, assim, um agrião. E é Uhum. uma planta perfeita para usar em saladas.
Uma pessoa Todas perguntou as partes da planta ela é comestível. As flores, a folha, toda. isso, da capuchinha, ela é Bacana. integralmente comestível. Então, as sementes dela podem ser perfeitamente aproveitadas para uma conserva, que, aliás, eu faço e fica muito parecida com a alcaparra. Os talos a gente pode Bacana. picar assim, picadinho, e fazer uma farofa, um refogado com os talos dela. A flor é linda, Legal. né, para enfeitar as saladas. Eu Sim. uso para fazer bolachinhas, para fazer diversos pratos em casa, tá vendo? Tô tentando mostrar ela assim Não tá dando no certo. Aí você fez uma detalhe. sombrinha aí, tá perfeito. E ela tem as folhinhas redondas, né? Bem redondinhas e Eu completamente. acho legal essa a folhinha, né? Que o pecíolo ele termina aqui no meio da planta, na folha, né? Da parte de baixo, né? Isso, exatamente no meio, tá vendo? A folha, a gente fala folha peltada. Né? E Bem eu bacana. Isso quero ajuda na aproveitar essa identificação sua também. pergunta, Rodrigo, sobre a capuchinha ser toda comestível ou não, porque o Henrique perguntou aqui se a batata da taioba também é comestível, né? E Uhum. sim, a batata da taioba também é comestível, o seu talo também é comestível. A gente precisa, novamente, de um cuidado, né, para a preparação. Então, sempre cozida. A taioba não é uma folha de se comer crua, e a batata dela vai também conter oxalato, mas alguns cozimentos podem resolver essa pinicância que ele provoca aí na nossa boca, tá bem? Então, duas Sim, folhas legal. Ó, a gente pode aproveitar bem. bacana. Só complementando aqui, a Fátima está perguntando da questão se ela é do clima frio. Eu estou olhando no livro aqui que ela é nativa do México, de áreas montanhosas. E a Fátima Jaloreta, ela é do Mato Grosso, é um clima um pouco diferente do que a gente tem nessas regiões de montanha. Acho que é por isso que ela não vai muito bem no Mato Grosso, né? Sim, pode ser. Tem Legal, bacana. a Teve uma pergunta acima, só para que eu enxerguei também, que acho que seria interessante, falar como que eu sei se uma pessoa é do cerrado e como que eu sei se tem alumínio no fruto da planta que eu estou consumindo. É impossível saber, né? Você tem que fazer uma análise para saber se aquele solo tem um teor de alumínio. É aquilo que você falou, né? Se você vai comer essa planta todo dia, é um problema, né? Comer os frutos todo dia é um problema. Mas você vai comer uma vez ou outra, bicho, a gente come tanta bobagem no nosso dia a dia que não é um frutinho da canela de velho uma vez ou outra que vai te causar problema, né? E a gente também tem que ter esse bom exatamente. senso, né? Por isso que a gente preza tanto pela biodiversidade. Se a pessoa diversificar o que ela come, ela não corre Exato, também. Né? exato, exatamente. Legal, bacana. E que mais? Eu falei sobre a capuchinha para você, Rodrigo, porque tem uma amiga minha que foi me mostrar o vasinho de capuchinha dela, e na realidade ela Hum, era aquela que eu chamo de erva de capitão, que também é muito parecida com a hum, centelha asiática, né? Que tem aquele sim, sim, recortezinho, né? sem Eles dúvida. são Você vê, são plantas que têm. E são plantas completamente diferentes do ponto de vista taxonômico, mas que têm uma semelhança grande morfológica, né? O pessoal chama de pé de burro, né? Porque tem aquele formatinho, né, do vinco aqui em cima, faz uma patinha do burro, pois Uhum. são completamente diferentes. E o sabor também, né? Eu acho muito importante a gente ressaltar o seguinte: no dia a dia, né, na correria, a gente acaba mal olhando para as plantas. Mas a gente tem uma intenção, tem uma vontade de conhecer melhor, de experimentar, né, de incluir na nossa alimentação. É muito importante a gente ficar atento também ao aroma, ao sabor dessa flor. Muitas vezes Claro. a pessoa me pede para identificar uma planta e se eu de cara só olhando eu não consigo, o segundo passo é você tirar uma folha e sentir o cheiro dela, né? Amassa ela na mão. Eu tô com um tipo de manjericão que eu tenho em casa aqui, que é o manjericão anis. Acabei de tirar uma folhinha dele aqui embaixo de mim. Ele é nativo da Ai, que Mata legal. Atlântica. Ó, Uhum. eu não Que consigo só bacana. de olhar. Existem muitas plantas parecidas com ele, tipos de manjericão também, que são bem parecidos, né? Mas o que eu Pois faço? é. E o Amarroto. manjericão é de um. Sim, o manjericão é de um grupo de espécies lamiáceas, plantas aromáticas gigantesco, né? E aí não tem como a gente achar que vai identificar assim um de cara, né? Num lugar que você não esteja cultivando. Se ele nasceu espontaneamente, você vai ter essa dificuldade. Então é o caso de Sim. amarrotar ele aqui na mão e sentir o aroma.
O aroma, o Sim. cheirinho desse manjericão aqui é de anis, igual daquela bebida azul lá que tem, é igual aquela balinha de anis, idêntico. Então, Sei. se eu não consigo identificar no olho, eu vou sentir o aroma dessa folha, eu vou observar se ela tem pelinhos, né? Se ela tem Uhum. alguma característica assim que a gente consiga, que com mais atenção a gente consiga ver. Olha só, Bia, você falou da centela asiática, não foi? Sim, Ó, essa aqui é a foto dela. Você vê, ó, é parecida, mas tem o bordo serreado. Mas olha que parecida com a a capuchinha. folha dela é muito mais grossinha que a capuchinha. A capuchinha é bem molinha, bem frágil. Ela não, ela já é Isso. mais brilhante, mais grossinha. É. Mas você vê, para o leigo, para quem não observa corretamente, fica com dúvida, né? Sim, fica com dúvida, com certeza. E aí é o caso de pegar e experimentar um pedacinho dela, que você vai ver que ela tem uma proximidade, assim, em sabor, em aroma, muito mais com a salsinha, por exemplo, do que a capuchinha, que tem esse sabor, esse aroma, esse sabor picante, né? Tá Certo. vendo? Legal, bacana. E é isso que a gente, no nosso, é isso que a gente chamou a atenção no nosso e-book, né? A chave de identificação, ela tem esse viés de separar por morfologia as plantas, né? Portalpunk.com.br para quem que tiver a curiosidade de observar, é exatamente isso, né? Tipos de folha, filotaxia, disposição, o bordo. Essa é a brincadeira que a gente convida todos observar as plantas e quais são os caracteres úteis na identificação. Né? O professor Vinícius falou ontem, né, que eu perguntei para ele, professor, dá para identificar a planta sem flor e fruto? O caso, por exemplo, do manjericão, é um grupo gigante de espécies dentro do manjericão, que assim, ele fala, dá, mas aumenta a insegurança. Né? Se você tem a flor e o fruto, você diminui a insegurança, mas é possível, o que é muito bacana. Isso. Eu fiz uma live para anunciar essa nossa, né, esse nosso encontro aqui, e as pessoas também me fizeram essa pergunta. Eu pedindo, né, para mandarem. Tá o caminhão agora atrapalhando aqui, né? Tranquilo, Vai, quarenteners, né? Não é quarentinha. Não é, né? Não é todo mundo que teve que teve essa E aí, o que oportunidade de deu? se resguardar. O caminhão levou embora. Opa, voltou? Voltou. Foi? Eu estava dizendo aqui, Eu tô brincando. Rodrigo, que não foi todo mundo que teve a oportunidade de se resguardar, né? E tem muita gente trabalhando Sim. ainda na coleta de lixo, tem gente trabalhando com as entregas, então a gente tem que ter muito respeito com esses profissionais também. Não é todo mundo que tem Não tenha essa dúvidas. consciência. Eu Não tenha tava, dúvidas. eu tava, Rodrigo, olhando um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Cadê? O Orivaldo, que falou que ele fez a pesquisa dele de mestrado sobre a capuchinha. E aí eu queria Sei. aproveitar para a gente fazer esse convite, né, Rodrigo? Quando as pessoas estiverem desenvolvendo pesquisas relacionadas a essas plantas, compartilhem com a gente, faz um story, um Claro. post, marca a gente lá para a gente trocar ideias, trocar figurinhas, poder divulgar Sim. esses trabalhos, né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É o que a gente faz aqui no nosso dia a dia, buscar os usos das plantas, de que maneira conseguir obter algum tipo de retorno. Isso é fantástico. Uhum. Tem algumas dúvidas aqui bem interessantes. Tem, tô Alguns comentários, inclusive. tentando ler todos os comentários. Tem uma pessoa aqui me perguntando sobre a hortelã-pimenta. Uhum. Depois eu queria que você comentasse um pouquinho da ortiga, que a ortiga sempre o pessoal tem curiosidade em relação à ortiga, porque ela tem, né, essa questão da planta ser, você não pode tocar e de repente você pode comer. Como assim? Sim, ela é perigosa ao toque, né? Em especial o toque que a gente chama de inadvertido, o toque desavisado, eu falando de uma maneira mais simples, assim, sem querer, né? Quando você encosta nela, Claro. esbarra nela sem querer, ela tem essa substância urticante e acaba causando esse incômodo que é bem forte na pele. Mas a ortiga mansa, em especial, é recomendável para se alimentar desde que você amasse a folha dela. Se você... Deixa eu ver, pegar uma folhinha aqui para eu dar de... É mesmo. Se a gente tem uma... Deixa eu ver. Isso é interessante.
Essa aqui não tem nada a ver com a ortiga, tá? Eu acabei de pegar aqui Claro. atrás de mim. Mas no caso da ortiga, se a gente toca nela sem querer, esbarra, né? Geralmente são os braços, quando a gente está caminhando, né, numa mata. No mato, né? Se a gente toca ela sem querer, ela vai sim provocar essa coceira, essa pinicância. Mas se você pega nela intencionalmente e amassa a folha, ela se torna inofensiva. E aí, com isso, você É pode se mesmo. alimentar dela já diretamente, sem nem cozinhar. Mesmo se ela tiver como se fosse aqueles espinhos, que são aquelas, onde realmente, onde encosta, que causa a coceira, se você amassa, Sim. perde, manda ver. É importante tomar cuidado com o caule, né? Que aí esses espinhos, eles, enfim, você pode acabar tocando sem querer em alguma parte, mas se você tiver essa intenção, né, de conhecer, de entender esse processo, pegue uma folha dela, mas com força, com vontade, já com intenção. E aí você consegue amassar esses tricomas, Rodrigo, não tenho certeza. Sim, sim. São tricomas. Que a gente fala, mas são esses pelinhos, né, que a folha tem, que acabam provocando essa urticância na pele da gente. E aí é possível se alimentar dela. Mas aí é claro que a gente, né, previne as pessoas sobre o cozimento. Para você ter certeza de que vai ser inofensivo para você se alimentar, é importante passar pelo cozimento, sim, tá bem? Legal, bacana, bacana. Ó, muito bom, você vê, o papo quando é bom vai passando rápido. A gente tem mais 10 minutinhos aqui Eu para... vou tirar aqui, Rodrigo. Para mim o sol tá atrapalhando muito agora, né? Mudou o horário. Fica sossegada. Deixa eu ver se aqui a gente... É isso, é ao vivo, a gente tem que dar nossos pulos. Eu tô escondida no meio do mato aqui em casa, eu tô caçando posição. Mas beleza. Legal. Eu vou fazer assim, ó, eu vou sentar no chão, que aí assim eu acho que eu fico mais bem escondida da luz e a gente consegue... Tá ótimo. Tá bem? E aí eu trouxe uma outra aqui, Rodrigo, que é a tanchagem, que é uma que cresce espontaneamente em muitos quintais. E as pessoas... Isso tem na rua até, né? Muito. E eu tenho percebido um crescimento no interesse para a tanchagem, né? Deixa eu me virar aqui só um instante. Eu vou precisar das mãos para mostrar para vocês. Legal. Acho que aqui vai certo, ó. Deixa eu apoiar aqui o celular. Pronto. A tanchagem, ela é essa plantinha aqui, né? Aqui no meu quintal ela nasce essa variedade desse tamanho, mas tem folhas bem maiores. Tá? Existem tipos menores, tipos maiores dela. Estão vendo? Sim. E eu vou mostrar o verso, que aí de pertinho a gente vai poder observar as nervuras foliares dela, que são diferentes, né, das folhas comuns, assim, das folhas que a gente costuma ver. Sim, essas nervuras partindo da base, né? Trinervada, que a gente fala, uma planta trinervada, às vezes multinervada. Aí, no caso aí seria trinervada, 3 nervuras partindo da base. É bem bonita, né, essa plantinha. E por essa característica dela, já facilita bem a identificação. Outra característica, essa não sei o nome, você vai ter que me ajudar, Rodrigo, que todas as folhas partem do chão, que nem a gente fala do dente de leão, né? É tipo isso aqui, não é? Isso, essa mesmo. Um formato em roseta. Isso. É tipo igual a da bromélia, né? Se a gente for pensar assim, bem, que elas partem do mesmo ponto, basicamente. Né? Você já tinha me ensinado esse negócio da roseta e eu que esqueci. Mas mas esses termos são muito loucos mesmo. Tá bem? E aí eu trouxe também um pendão dela para mostrar, né? Assim, fazer uma alusão como a foto que você mostrou. Eu precisei colher, mas eu trouxe aqui 2 folhinhas e também esse pendãozinho que são as sementes. Ah. Tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Inclusive, essas sementinhas aqui delas são o que as pessoas costumam agora, pelo que eu estou percebendo, é a nova semente da moda, é a nova chia, a nova linhaça, que é a Psyllium. E as pessoas falam, né, do Psyllium, você usa sementes de Psyllium para fazer aqui o seu pão funcional. E o Psyllium nasce no meu quintal aqui, de graça, enquanto no mercado ele chega a R$100 o quilo, até mais. Caraca!
Então, as pessoas devem ficar atentas à ocorrência dessas plantas, né, nos seus quintais, na casa da avó, onde for, para poderem aproveitar. Legal. Como é que eu extraio, Bacana. né, esse psyllium do pendãozinho aqui? É só eu juntar aqui com a mão, colocar em cima da minha mão, né, fechar e puxar, que as sementes elas saem todas na minha mão. Não sei se eu vou conseguir Olha só mostrar que bem. legal. Muito simples, não Data precisa desidratar, não precisa de um processo de secagem, nada disso. E gostaria de legal. mostrar para vocês como eu aprendi a identificar, e aí eu queria que você explicasse melhor, assim, mais tecnicamente, Rodrigo. Para saber se uma folha é mesmo da tanchagem, eu testo aqui a resistência dessas nervuras dela, partindo o finalzinho da folha. Vamos ver se vai dar certo. Parto bem devagarinho e puxo. E aí, essas nervuras, elas vão se revelar, elas vão aparecer para mim, ó. Nossa, que legal. Tá vendo? Parece uma corda Isso de da violão. tanchagem. Entendi, que legal. Isso eu nunca tinha... Isso é uma coisa legal para fazer nos cursos, quando vem a tanchagem. Não é? Porque aí as pessoas lembram, né? E essa é uma característica que pode ajudar a identificar essa planta, que é uma planta, além de comestível, é uma planta medicinal, uma planta que a sabedoria tradicional, ancestral, é muito forte sobre ela, os usos na roça, né? Tanchagem, o povo usa para tosse, para cólica, para dor de barriga, sabe? Aquela planta que cura até unha encravada, ela que aparece. Aquela beleza, né? Aquela tô de ressaca, tô com dor aqui, é tanchagem nela. Até para parar A Carolina o fala povo assim... fala que usa. Nossa, tem até uma pergunta legal para a gente pensar um pouquinho. A Carolina pergunta como saber os preparos adequados de cada punk. Existe algum site, algum lugar que você recomenda para quem gosta do assunto, buscar mais informações? Algum site na internet, enfim, o que você traria? A gente tem feito, né, a produção desse conteúdo. Eu uso muito o livro Punk, eu cheguei a separar e esqueci ele ali dentro de casa, em cima da mesa, mas é um livro que é super conhecido, é só digitar aí nas buscas Guia Punk, que foi escrito pelo Valdeli Knupp, em parceria com o Harry Lorenzi, que são duas figuras ilustres, né, dessa ciência aí, da botânica, da biologia, a identificação dessas plantas, ela é também falada no livro, e esse livro traz algumas receitas, aponta esses preparos. Não tem como a gente saber de cara, você vê uma planta na rua, será que posso comer e cozinhando ou não, né? Não tem uma regra geral de identificação disso. Tem que fazer uma pesquisa mesmo, um estudo. Eu recomendo que a pessoa pegue essa planta, fotografe ou colha uma amostra dela, como você já falou, de preferência que tenha folha, flor, fruto, quanto mais elementos, melhor para identificar. Que ela identifique essa planta e com o seu nome científico, e aí sim ela vai buscar se com o nome científico se essa planta é comestível e como pode preparar. Tá bem? Mas... Sem dúvida. Tá tendo uns comentários bacanas aqui falando, conheço urtiga de duas famílias diferentes. Aí a Thay colocou aqui, né? Falando que tem a urtiga dioica, Boemeria caudata, tem a Urera bacífera, que também é outra, Urera nítida, são tudo urtiga. Tem a urtiga mirim, urtiga brava, urtiga, né, grande, urtiga... O nome popular, ele pode conduzir para várias espécies. E às vezes, né, nem sempre todas possuem as mesmas propriedades, né? Então acho que isso que você falou é muito importante, coletar, saber o nome, saber a identidade da planta, o RG dela, entre aspas, né? O nome científico dela, que com o nome científico, aí sim, você buscar fazer uma pesquisa, porque se você for no Google com um nome popular, assim, de uma forma meio, né, aleatória, vai vir muita informação, né? Com certeza. Com certeza. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está indo para o nosso final aqui. A nossa intenção é ter 1 hora de conversa, Bia. O que você poderia trazer de final aí para esse público que se interessa por esse assunto? Qual é que é? Deixar os seus contatos, convidar a galera para ir para suas redes, enfim, qual é a mensagem que você passa aqui? Eu já te agradecendo de você ter aí reservado 1 hora do seu dia para conversar com a gente nessa quarentena verde aí da Brasil Bioma. Que legal que você está aí com a gente, viu? Estou muito feliz de estar aqui, viu, Rodrigo? Bacana. A gente já tem essa parceria, não é de hoje. O e-book mesmo de identificação de plantas, que é a chave botânica que você desenvolveu,
ele é o maior sucesso. As pessoas que já compraram, que já estão usando, elas têm me mandado mensagens aí de retorno muito positivo. Que bacana. Eu fico super feliz com isso, porque quanto mais as pessoas observarem, aprenderem, né, a identificar, a gente tem sim uma melhora na qualidade de vida de todos. Eu quero aproveitar também, eu estou falando aqui, eu fico tentando dividir a atenção, tem pessoas amigas muito queridas aqui, né, assistindo a gente. Quero agradecer Sara, faz um tempão que não vejo a Sara. Um beijo, Sara, querida, Gideão. Então, os amigos que já acompanham esse nosso trabalho, tanto o seu quanto o meu, quem estiver seguindo um só, dá uma olhada no trabalho do outro também, né? Veja se Sem gosta, dúvida. se é um assunto que te cabe, participa, manda suas dúvidas, porque isso ajuda muito a gente a produzir esses conteúdos. O objetivo é mesmo ajudar as pessoas a quebrarem essas dificuldades, né, Rodrigo? As nossas aulas de biologia, de geografia, às vezes elas são subestimadas, mas a gente pode aprofundar esses assuntos um tanto, né? E aí é isso, eu quero agradecer a presença de quem está aqui no ao vivo, de quem, enfim, passou por aqui em algum momento, quem chegou agora também, e convidar essas pessoas para continuarem acompanhando o nosso trabalho juntos, né, e independente também, aprendendo mais com a gente. Mandem aí suas dúvidas. A Maria mesmo acabou de falar, ó. Maria Eugênia, desculpe, só cheguei agora. Queria saber se falaram dicas de sites para identificação das punk. Então, eu vou, lógico, fazer meu jabá aqui, né? Mato no Prato. É um site onde a gente faz esse trabalho, tem artigos sobre as plantas especificamente e algumas reflexões sobre outros fatores relacionados às punk. Então, seja muito bem-vinda lá. E também recomendo a Neide Rigo, que é uma pessoa conhecidíssima nesse universo. O blog dela se chama Come-se. O Guilherme Ranieri também. Mas em identificação botânica estão saindo novos trabalhos, né, aos pouquinhos. Eu e o Rodrigo, a gente tem se dedicado a isso, se debruçando a essa questão das pequenas diferenças de formato, de coloração, de brilho, das nervuras, enfim. E ajudar o caminho das pedras, né, da identificação. Como observar, quais são os atributos. Acho que isso também é muito importante dizer, né? Desculpa de te cortar. De jeito nenhum. É importantíssimo para que as pessoas aprendam a identificar, né? Quando perguntam para a gente, tem alguma ferramenta? A gente fala, não dá para bater o olho e saber. Mas se você aprender a usar a chave de identificação, tem como sozinho você apurar essa informação, né? Então fica esse convite, sim, para conhecer melhor esse nosso trabalho e para botar na alimentação essas plantas, né, Rodrigo? Com certeza, que legal, muito bacana, vai ter muita coisa interessante que eu e a Bia, nós estamos produzindo, muitas ideias, né, e a gente vai tirando do papel. Para quem tiver interesse desse guia, que ela comentou, é portalpunk.com.br, né, eu vejo que o Fábio, ele te segue e falou, eu não conhecia o trabalho da Brasil Bioma, acabei de seguir, que bacana, fico muito feliz, né, e essa live, ela vai estar no IGTV, né, então é uma possibilidade para quem chegou agora, fala, poxa, estou chegando agora e tal, assistir no IGTV e mandar dúvidas depois, que a gente está à disposição. É isso aí, né, Bia? Muito legal. Muito obrigada, galera. Maravilha. Tá dando um oi aí. Vamos continuar conversando, tá bem? Maravilha. Muito obrigado. Boa semana. Tudo de bom aí para vocês. E para vocês, até amanhã, na próxima live com o Bruno Aranha, para a gente falar sobre outros aspectos de biodiversidade. Valeu, Bia. Até a próxima. Valeu, Rodrigo. Até. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.